Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na aula passada, nós falamos aqui sobre o avivamento no Antigo Testamento. E nesta aula, que é a lição 3, vamos estar falando aqui sobre o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo da lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Queremos aqui, irmãos, fazer uma divisão aqui da lição. Queremos aqui, primeiro, falar sobre o avivamento nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo, o avivamento no Atos dos Apóstolos. E terceiro, o avivamento no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Os evangelhos correspondem aos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, existem os evangelhos sinóticos. Sinóticos são os evangelhos que correspondem a Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte dos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Vem da palavra grega, sinótico, que significa sim, mesmo, que é igual a mesmo, e ótica, olhar, que significa o mesmo olhar, ou também ver na totalidade. Então, sinótico é quando nós temos uma narrativa e as pessoas observam essa narrativa e cada um escreve de uma forma, mas todos estão falando de uma verdade. O Evangelho de João não se caracteriza como evangelho sinótico, porque as suas narrativas são bem diferentes quando comparadas aos outros três evangelhos, o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, os acontecimentos de Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte dos evangelhos, mas só o evangelho de João não se caracteriza como um evangelho sinótico, porque muitos acontecimentos e muitas narrativas do evangelho de João não foram escritas por Mateus, nem por Marcos e nem por Lucas. Daí se chama evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos dar um exemplo onde os irmãos vão ter uma ideia do que são evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9, fala da parábola do semeador. Jesus narrou a parábola do semeador. Mas aparece também a mesma parábola em Marcos capítulo 4, versículo de 2 a 9. E também aparece a mesma parábola em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. São três registros das parábolas, uma em Mateus, uma em Marcos e uma em Lucas. E aí nós vamos estar analisando. Vamos pegar aí, irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 8, apenas o versículo 8. Diz assim: E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está em Mateus capítulo 13, versículo 8. E Marcos capítulo 4, versículo 8 diz assim: E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outra 60 e outra 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos, ouça. E Lucas capítulo 8, versículo 8 diz assim: E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, irmão, foram as três parábolas, uma registrada por Mateus, outra por Marcos e outra por Lucas. Mas veja que em Mateus está dizendo assim: E a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Já em Marcos, esse numeral é invertido. Está dizendo assim: o fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60 e outro 100. Os numerais foram invertidos. Já em Lucas, diz assim: a 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava. Essa palavra clamava não aparece nem em Mateus e nem em Marcos. Então veja, são um exemplo de evangelhos sinóticos. Eles viram e registraram as mesmas coisas, mas escreveram diferentes.
Mas isso, irmãos, não contradiz a palavra de Deus. E é muito importante que aconteça isso para que várias visões de pessoas possam registrar a Bíblia de uma mesma verdade. Por exemplo, se um pregador, eu estou analisando esse pregador, fazendo um resumo da pregação dele, e outro irmão também está fazendo o mesmo resumo, o que vai acontecer? No final desses resumos, nós estamos ouvindo o pregador, nós estamos no mesmo local, porém os nossos escritos vão estar poucos diferentes. Mas nós estivemos presentes de uma verdade, nós estivemos presentes em uma pregação que falava sobre a verdade de Jesus, porém escrevemos diferente. Isso são evangelhos sinóticos. Ok, irmãos? Então os evangelhos sinóticos, eles são escritos, eles são registrados por Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam de uma verdade, de uma narrativa de Jesus, mas escreveram de modo diferente. E João capítulo 4, versículo 3 a 14, a nossa revista, ela aborda esse encontro da mulher samaritana com Jesus. É um encontro que é narrado e nós vamos estar analisando aqui, irmãos, também. João capítulo 4, versículo 3, diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Amém, irmãos. Veja que há um encontro da mulher samaritana com Jesus, próximo ao poço de Jacó. João escreve este evangelho, e o evangelho é das citações, das narrativas mais bonitas que nós achamos. Porque quando nós falamos da mulher samaritana, nós precisamos entender o que é o samaritano. De onde vem o samaritano? O evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. João vai registrar uma passagem muito importante, que é esse encontro da mulher samaritana com Jesus. E aí de onde vêm os samaritanos? Os irmãos lembram que no ano 722 a.C., o reino do norte, que tinha como capital Samaria, foi invadido pelos assírios, e eles foram levados como cativo. Os assírios levaram todos os judeus que ali estavam, deixaram só uma população de judias e de judeus ali bem pobres, ali uma população bem reduzida, e levou a maioria para o cativeiro. E lá no cativeiro, Israel, o reino do norte, se tornou uma província da Síria, e ele deportou babilônios, pessoas estrangeiras, para habitar nessa província que era o reino do norte, onde ficou essa população de pessoas, de pessoas pobres ali. E esses babilônios se casaram com as judias que ali estavam, e nasceram os samaritanos, porque era a cidade de Samaria, a capital do império do reino do norte. E nascendo ali os samaritanos,
que eram metade judeus e metade babilônios. E é por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus, eles achavam uma raça que foi misturada, uma mistura étnica, e eles não queriam contato, eles não queriam nem conversar com os samaritanos, porque não eram judeus puros, porque havia uma mistura pagã nos samaritanos. E aí esses judeus tinham preconceito contra os samaritanos, então eles não se conversavam. A mulher ali, a mulher samaritana, ela se aproximou de Jesus e Jesus quebrou esse paradigma preconceituoso, e se aproximou da mulher e conversou com a mulher. E ali mostrou verdades para a mulher samaritana, e essas verdades repercutiram nela. Houve um avivamento nessa mulher. Houve um avivamento pelas palavras que Jesus ali colocava. No século 8 a.C., a Síria era uma potência militar. Então foi nesse momento que foi deportado esses babilônios para atuar ali no Reino do Norte. E houve uma mistura de raças, uma mistura étnica. Daí, os samaritanos, eles não gostavam dos judeus e nem os judeus gostavam dos samaritanos. Houve ali um problema étnico entre eles. E aí nós vamos lá para o livro de 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, que diz assim: Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Versículo 24 diz assim: E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar do sírio de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Então nós vemos o acontecimento registrado no livro de 2 Reis, capítulo 17, essa mistura, esses babilônios que saíram dessas regiões e foram para o Reino do Norte, e ali se casaram com essas judias e nasceram os samaritanos. Os samaritanos eram de Samaria e eram metade judeu e metade babilônios. E os judeus legítimos, os judeus nunca aceitaram eles, e também os samaritanos não aceitavam os judeus. E tinha alguns outros problemas também, irmãos, como os samaritanos, eles só aceitavam o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não aceitavam mais nenhum outro livro. Os samaritanos esperavam que o Messias viesse de Samaria e não de Jerusalém. Eram outros problemas que se tinham entre samaritanos e judeus. E aí nós vamos ver que há um grande contraste, nos evangelhos. É que Jesus é rejeitado pelas lideranças políticas, Jesus é rejeitado pelos líderes políticos, pelos sacerdotes, mas ele é aceito pelos samaritanos, é aceito pelos pecadores, é aceito pelos marginalizados da sociedade. É uma grande contradição aí, nós vemos Jesus com a sociedade judaica. E a Bíblia diz que foi na hora sexta que deu o encontro, segundo os romanos, né, o horário romano é 4 horas da tarde. Jesus teve um encontro com essa mulher. No versículo 7 diz assim: Veio a uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela sabia, irmãos, desse preconceito. Ela sabia dos judeus não aceitarem, sabendo que Jesus era judeu, não aceitarem os samaritanos. Então isso foi passado para ela. Foi uma tradição que foi passada dos pais dela, da cultura dela, e ali ela entendia que ela não podia estar conversando com Jesus, e Jesus procurou conversar com ela. Jesus respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 14.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Este é o versículo, irmãos, resumindo aqui, a missão redentora de Cristo. Esse é um dos versículos mais bonitos que tem aqui no Evangelho de João, que fala sobre essa fonte que salta para a eternidade. A pessoa recebe Jesus como Salvador e a maior alegria que ela tem é de receber esta fonte. Ela nunca mais vai ter sede, ela vai estar avivada para sempre, porque essa água, quem bebe dessa água jamais terá sede, porque essa água sacia a sede do ser humano, a sede da alma, a sede do espírito do ser humano. O que faz esse versículo, versículo 14, irmãos? Ele preenche o vazio da alma com a salvação. Veja só, muitas pessoas tentam preencher o vazio da alma com bebidas alcoólicas. Não resolve. Tentam preencher com as drogas. Não resolve. Tentam preencher com essa vida noturna, as baladas, os bailes que muitos vão, também não resolve. Tenta preencher nos estádios de futebol. Quando sai de lá também não preencheu. Mas quando alguém bebe desta água, que é Cristo, ele é avivado, ele é renovado. Aquilo que estava morto passa a ter vida, porque essa água é vida. Ele passa a pensar diferente, agir diferente, andar diferente. Tudo para ele é diferente, porque esta água é diferente. Não é uma água aqui da terra, mas é uma água que vem dos céus. E aí a gente sente esse avivamento constante nas nossas vidas. Mas essa água também, ela sana as necessidades espirituais e emocionais das pessoas, tanto espirituais como emocionais. Essa água também traz vida ao que estão mortos espiritualmente. Os irmãos sabem que os maiores índices de suicídio estão nas classes altas da sociedade. Tem dinheiro, tem capital, mas não tem paz. Eles podem ter a grife, roupa de grife que eles quiserem a qualquer momento. Os carros mais luxuosos a qualquer momento, dinheiro para eles não é problema. Eles podem viajar para qualquer lugar do mundo a hora que eles quiserem, porque dinheiro para eles não é problema. Eles têm dinheiro, mas eles não têm o príncipe da paz. Eles não têm esse da qual vem esta água, que mata a sede do ser humano. Então, ter Jesus é ter paz. Ter Jesus é ter avivamento. Ter Jesus é ter salvação. Amém, irmãos? Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, riscando a cédula. Então o que Jesus fez? Riscou a cédula que era contra nós, e nos deu vida, e matou a nossa sede, e nós estamos vivificados. Amém, irmãos? Vamos aqui para o Evangelho de Mateus. Vamos entrar aqui nos Evangelhos. Evangelho de Mateus. Jesus é apresentado nesse Evangelho, irmãos, como o Rei dos Reis. Mateus revela o grande avivamento. O grande avivamento que o mundo poderia ter experimentado com a chegada de Jesus. Principalmente os judeus. Nós, a igreja, nós recebemos, nós aceitamos. E somos avivados por isso. Mas Mateus vai falar sobre essa rejeição que os judeus tiveram de Jesus, tiveram da vida. Tiveram a rejeição daquele que traz a vida, que mata, que sacia a sede da humanidade, aquele que traz poder, aquele que salva, que transforma. Então, Mateus vai falar sobre essa questão de eles ter não aceitado Jesus, os judeus, mas nós, a igreja, nós aceitamos. Os gentios aceitaram. Os judeus não quiseram a salvação e o avivamento proporcionado por Jesus, mas nós aceitamos a salvação e o avivamento. No Evangelho de Marcos, falamos de Mateus, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo, em três aspectos, servos em três aspectos. Primeiro, servo vencedor. Esse Jesus vencedor, irmãos, ele vence
os demônios, ele vence as forças da natureza, ele vence a morte, ele vence as enfermidades. Então, servo vencedor, ele vence todas essas barreiras que vêm contra a igreja, contra os salvos. Segundo, servo sofredor. Foi maltratado pelos líderes judaicos, foi maltratado pelos líderes políticos da época, foi traído por Judas, foi traído por Pedro, o apóstolo Pedro. Isso mostra um servo sofredor, mas ele é o servo também, o 3, ele é o servo triunfante, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a morte e continua vencendo. E continua vencendo. Aqueles que estão com Jesus recebem vitória, porque do lado dele está o vencedor. Não há nada que possa nos deter, não há nenhum obstáculo que possa nos barrar, porque nós temos o vencedor, que é Cristo. No Evangelho de Lucas, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. Então Jesus apresenta como Filho do Homem, natureza humana de Jesus. Nenhum outro evangelista ele retrata tão bem a humanidade de Jesus como Lucas, o médico amado. Então, primeiro, ele relata o nascimento de Jesus como o nascimento único do Deus Todo-Poderoso. Segundo, a mensagem dos anjos aos pastores. Terceiro, o avivamento vindo dos céus. Então, Lucas retrata o nascimento de Jesus, a mensagem dos anjos aos pastores e o avivamento vindo dos céus. Então, nós temos aí Mateus mostra Jesus como o rei. Marcos apresenta Jesus como o servo, e Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Então nós temos a representação de Jesus nesses 3 evangelhos. E aí nós vamos aqui, irmãos, para o segundo tópico, avivamento de Atos dos Apóstolos. A lição aborda esse conceito do avivamento em Atos dos Apóstolos. E aí na história primitiva, na história da igreja, nos mostra que o Evangelho ultrapassa todas as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira poderosa e avivada. Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja, não muito depois desses dias, vocês serão... Isso foi uma profecia, e se cumpriu. O cumprimento dessa profecia, irmãos, na vida da igreja, seria o maior avivamento ocorrido na história da humanidade. Esse avivamento inicia o dia de Pentecostes e atinge os nossos dias. Então foi profetizado que haveria o batismo com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, estavam ali todos reunidos, e veio do céu um fogo veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. Veio um vento, e esse vento veio do céu. E aí as pessoas que estavam ali foram batizadas com o Espírito Santo. Naquele momento, a igreja que estava ali constituída recebeu fogo, recebeu poder de Deus para fazer a obra de Deus. Atos capítulo 2 vai até o capítulo 28. Então, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, cheios do Espírito Santo. No capítulo 4, no 10, no 12, no 20, cheios do Espírito Santo. No 25, cheio do Espírito Santo. No 27, cheio do Espírito Santo. 28, cheio do Espírito Santo. E continua. Não para no capítulo 28, irmãos. Continua até os nossos dias. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. E muitas vezes cheio do Espírito Santo não é sapatear na igreja, não é correr na igreja, não é pular na igreja, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do conhecimento, é procurar evangelizar, é ser cheio do Espírito Santo. Vir à escola dominical é ser cheio do Espírito Santo. Participar do evangelismo é ser cheio do Espírito Santo. Vir aos cultos na igreja é ser cheio do Espírito Santo. Participar do ciclo de oração é ser cheio do Espírito Santo. Participar da mocidade, do coral, dos músicos é ser cheio do Espírito Santo. Procurar pregar a palavra de Deus hora e fora de tempo é ser cheio do Espírito Santo. Então, quem está cheio do Espírito Santo está sendo movido por esse avivamento. Eu já disse que Jesus voltará, mas eu acredito, irmãos, que vai subir crentes cheios do Espírito Santo, crentes avivados e cheios do Espírito Santo para encontrar com Jesus nos ares. Amém, irmãos? Então, Atos
o capítulo 2, a descida do Espírito Santo foi naquela época, mas ele continua. E você, meu irmão, minha irmã, que não tem ainda, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, está perto de você. Jesus está próximo de você e pode te batizar a qualquer momento. Você vai receber um revestimento de poder. É como eu estou com esta camisa, mas eu estou com este paletó. Estou sendo revestido com este paletó. Batismo com o Espírito Santo é isso, é ser revestido de poder para fazer a obra de Deus. Então as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E quando se recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebeu o dom. Ou dons, pode ser 1, 2, 3. Você recebeu um dom ou mais dons para fazer a obra de Deus. É uma bênção que todos os crentes pudessem receber o batismo com o Espírito Santo e estar pronto para fazer a obra de Deus. E nós vamos para o tópico 3, que é o avivamento no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, escrito entre o ano 90 e o ano 96 depois de Cristo. O autor é o apóstolo João, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos hoje ela fica ali no leste do mar Egeu, está ali mais ou menos 1.300 quilômetros de Roma. Então a história secular nos diz que João pregava o Evangelho. O Império Romano, o imperador Domiciano, que era o imperador da época, ele não aguentava mais João, porque João ele pregava a palavra de Deus. E dois motivos levaram João para a ilha de Patmos: por causa da palavra de Deus e, segundo, pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele pregava, ele falava sobre o testemunho de Jesus Cristo, ele falava a palavra de Deus. Isso incomodava os romanos. E Domiciano, não aguentando mais, a história secular nos diz que Domiciano mandou jogar João num tacho de óleo fervente. E aí jogaram João, não aconteceu nada com João nesse tacho de óleo. João saiu ileso. Eles não aguentavam mais João. Eles queriam acabar com João, matar João, mas João não morria. Então mandaram João para a ilha de Patmos. Ilha de Patmos é uma província do Império Romano, a 1.300 quilômetros de Roma. Assim eles ficariam longe de João, da pregação do Evangelho. E João estava na ilha de Patmos, e ali Jesus aparece a ele poderosamente naqueles castiçais e fala para João relatar tudo que Deus iria mostrar para ele escrever no livro. E João relatou. João, depois que terminou de relatar o livro, não foi nem na ilha de Patmos, ele morre lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, morre de morte natural. Ou seja, irmãos, se Deus tem um ministério com você, se Deus tem um trabalho com você, você não morre. Você não vai morrer antes de cumprir esse ministério. Porque João só morreu quando ele cumpriu o ministério que ele tinha. O Império Romano, Domiciano quis matá-lo, mas não conseguiu. Porque ele tinha uma obra para fazer para Deus, ele tinha um ministério, ele tinha um trabalho para fazer para Deus. E quando ele escreve o livro de Apocalipse, avivado do jeito que João estava, porque João, ao escrever o livro de Apocalipse, estava muito avivado, muito cheio da graça, muito cheio do Espírito de Deus, e aí ele escreve, e quando ele termina, ele conclui, na velhice dele, ele vai morrer na cidade de Éfeso, não foi nem na ilha de Patmos, que era a ilha da qual mandaram João. E o livro de Apocalipse traz revelações poderosas a respeito do fim dos tempos. O livro de Apocalipse, irmão, ele traz revelação de Cristo glorificado, ele traz a revelação das coisas passadas, ele traz a revelação das coisas em relação à igreja, ele traz a revelação das nações, ele traz o arrebatamento da igreja, ele traz o tribunal de Cristo, ele traz as bodas do Cordeiro, que é o casamento lá da igreja com Cristo, os 7 anos de bodas. Ele traz ali o tribunal do trono branco, a volta de Jesus em glória, que é a parousia, onde ele vai pisar no Monte Sião, e a implantação do reino milenial neste mundo. Então a implantação do reino milenial neste mundo vai ser o último acontecimento da história de avivamento. Então o avivamento vai acontecer no milênio, onde ali os judeus que não quiseram receber Cristo, lá na Batalha do Armagedon vai ter que recebê-lo. Eles vão sentir a necessidade de receber Jesus. Eles vão se conscientizar que Jesus é o Messias. E Jesus vai pelejar numa batalha a favor deles, e eles vão reconhecer. Eles vão entrar no milênio avivados, cheios do Espírito Santo. Então a nossa lição, irmãos, concluindo aqui, a nossa lição mostra que nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito de Deus. Nós temos que estar avivados
Porque o avivamento aconteceu no Antigo Testamento, na aula passada, mas aconteceu no Novo Testamento também. E acontece nos nossos dias. Nós precisamos estar prontos para receber Jesus e prontos para fazer a obra de Jesus. Quem está avivado vai fazer a obra de Jesus. Quem está avivado sente a necessidade de fazer a obra que Jesus tem. E se você tem uma obra, se você tem um ministério com Jesus, você não vai morrer enquanto Jesus não realizar esta obra com você. Enquanto essa missão não for feita, você não morre. Mas a partir do momento que você concluir essa missão que Jesus te entregou, você está prestes a se encontrar com Jesus a qualquer momento. E se ele não vier nas nuvens, na entrega dos galardões, ele virá pessoalmente para nós, individualmente para nós. Mas o que importa é que nós possamos subir para os céus, glorificados, cheios do Espírito Santo, glorificando a Deus para todo sempre. Quero aqui agradecer a oportunidade que foi me dada ao pastor Renato, ao pastor Ferreira, e que Deus continue abençoando os irmãos nessas lições maravilhosas que virão. Aviva a tua obra. Glória a Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima.